gramática, porque é uma aula sobre sujeito e predicado. A gente vai gravar a aula só sobre tipos de sujeito e uma aula só sobre tipos de predicado. E na aula de hoje eu vou te ensinar a diferenciar numa oração. Você olha para uma oração e sabe diferenciar o que é o sujeito e o que é o predicado. Vamos lá. Bom, sujeito e predicado são termos essenciais da oração, ou seja, uma oração não existe sem que haja sujeito e predicado, ainda que a gente classifique o sujeito como inexistente, e a gente vai ver como é isso. O sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma afirmação, sobre o qual se diz alguma coisa. Já o predicado é a afirmação feita, é o que se diz a respeito do sujeito. Para que a gente encontre sujeito e predicado na oração, é fundamental que você saiba identificar qual é o verbo dessa oração. Isso é super importante. Se você não souber identificar o verbo em uma oração, você jamais vai identificar o sujeito nem o predicado. Então, se você ainda não tem segurança sobre o verbo, assista a nossa aula sobre verbos, tenha essa segurança e depois estude sobre sujeito e predicado. Antigamente, costumava-se falar que o sujeito é aquele que pratica a oração expressa pelo verbo. Mas essa afirmação é uma armadilha, você não pode pensar nisso, que o sujeito é aquele que pratica a ação. Às vezes é, muitas vezes é, mas às vezes o sujeito não pratica ação nenhuma. E se você ficar com isso na cabeça, você pode errar a análise sintática daquela oração. E para isso eu trouxe dois exemplos para você. Veja, os meninos sujaram as roupas. Então, você sempre olha para o verbo e vê com qual termo o verbo está concordando. E o termo com o qual o verbo concorda é o sujeito. Então, quem sujou as roupas? Os meninos sujaram as roupas. Neste caso, o sujeito, que são os meninos, o sujeito praticou sim uma ação, a ação de sujar as roupas. Então, isso de o sujeito é aquele que pratica a ação, daria certo para essa oração. Eles praticaram a ação de sujar as roupas. Então, veja, os meninos sujaram as roupas, sujeito os meninos, e tudo que não é sujeito é predicado. Tudo na oração que não é sujeito é predicado e o verbo faz parte do predicado da oração. Então, sujaram as roupas é o predicado dessa oração, os meninos sujaram as roupas. No exemplo de baixo, as roupas estão sujas. Se você continua com esse pensamento de que o sujeito é aquele que pratica a ação, você vai pegar e vai falar assim, então, mas não dá para identificar o sujeito dessa oração então, porque eu não sei quem sujou as roupas. Não, não é isso. O sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Então, as roupas estão sujas. Olhe para o verbo, estão. Beleza. O que estão sujas? As roupas. Se você mudar as roupas por a roupa, o que acontece com o verbo? A roupa está suja. Perceba que o verbo também modifica. Então, se o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda, eu descobri que nesta oração as roupas estão sujas, o sujeito é as roupas, porque se eu modifico esse sujeito, ele está no plural. Se eu coloco ele no singular, vai mudar o verbo também vai para o singular. Portanto, eu descobri que as roupas é o sujeito, é o termo sobre o qual se diz alguma coisa estão sujas, é o que eu disse a respeito do sujeito. E predicado, estão sujas, é a afirmação feita a respeito do sujeito, elas estão sujas. Trouxe outros exemplos para ficar mais claro. Veja, professores e alunos fizeram um acordo. Quem fez um acordo? Professores e alunos. Professores e alunos é, portanto, o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, fizeram um acordo, é o predicado dessa oração. A água estava contaminada. O que estava contaminada? A água estava contaminada. Eu percebo que a água é o sujeito. Se eu colocar, por exemplo, as águas, o que acontece com o verbo? As águas estavam contaminadas. Eu provo para você, então, que a água é o sujeito desta oração. Estava contaminada é, portanto, o predicado.
Agora, se o sujeito não aparecer na oração, se a palavrinha ali, o sujeito, não estiver na oração, como eu classifico o sujeito e o predicado? Como eu identifico qual é o predicado dessa oração? Organizamos uma festa surpresa para a nova aluna. Primeira coisa para achar o sujeito, cadê o verbo? Organizamos. Quem organizamos? Tá aí na frase? Não está na frase quem organizou essa festa. Mas pela terminação do verbo organizamos, eu sei que só pode ser nós. Eu não consigo falar eu organizamos uma festa. Só pode ser nós. O nós é o sujeito, descobri. Beleza. Mas o nós não tá ali. Então, se você disse que tudo que não é sujeito na oração é predicado, eu classifico toda essa oração como um predicado? Sim. Organizamos uma festa surpresa para a nova aluna, tudo isso é o predicado. E o sujeito, se você vai classificar, você classifica como sujeito oculto, que a gente já vai aprender a classificar os tipos de sujeito na aula sobre tipos de sujeito. Então, você classifica como sujeito oculto e todo o resto é predicado. Então, neste caso, como o sujeito não está explícito, a oração toda é considerada predicado. O mesmo acontece nos casos em que o sujeito é inexistente, ou seja, os verbos são impessoais, como é o caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu a noite toda. O verbo é chover. Chover não tem sujeito, é um verbo impessoal, uma vez que ele expressa um fenômeno da natureza. Choveu, não tem quem choveu, né? Como choveu? Choveu, choveu. É um verbo impessoal, não tem sujeito. Eu classifico o sujeito, embora não tenha sujeito, eu sempre classifico como sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Se não tem sujeito nessa oração, a oração toda forma o predicado, ou seja, o predicado é formado por toda a oração. Choveu a noite toda é o predicado desta oração e o sujeito é classificado como inexistente ou oração sem sujeito. Último caso, precisa-se de funcionário com experiência. Alguém precisa desse funcionário, não sei quem precisa. Esse sujeito é classificado, portanto, como sujeito indeterminado. Alguém pratica essa ação de precisar, mas nós não conseguimos identificar quem precisa de funcionário com experiência. Portanto, se o sujeito ele existe, mas também não está expresso na oração, eu não consigo determiná-lo, toda a oração é predicado. Então, o predicado é formado por toda a oração, precisa-se de funcionário com experiência, é o predicado dessa oração. Então, resumindo a aula de hoje, o sujeito é o termo sobre o qual se faz alguma afirmação, sobre o qual se diz alguma coisa, e o sujeito sempre concorda com o verbo da oração. E o predicado é a informação trazida sobre o sujeito. Em uma oração, tudo que não é sujeito é predicado. Então, você tira lá, descobre o sujeito, tira o sujeito, todo o resto é predicado. O verbo sempre faz parte do predicado e você precisa ficar muito atento ao verbo para conseguir identificar o sujeito da oração. Não perca, então, as próximas aulas sobre os tipos de sujeito, são 5 os tipos de sujeito, e os tipos de predicado, são 3 tipos de predicado, para você aprender a classificar sujeito e predicado, agora que você já sabe identificar um sujeito e um predicado.